Em 2021, durante o programa de TV Saturday Night Live, que passa na TV dos Estados Unidos, o empresário bilionário Elon Musk revelou para o mundo que ele tem a conhecida síndrome de Asperger. Aliás, ele usou essas palavras, só que na verdade esse nome, síndrome de Asperger, não é mais utilizado. E você já vai entender o motivo. As pessoas com essa condição geralmente são super focadas no seu tópico de interesse e acabam se desenvolvendo muito bem em áreas específicas. Os temas de foco são os mais variados, como por exemplo, dinossauros, futebol, ciência ou até o clima do planeta, como é o caso da ativista ambiental Greta Thunberg. Outro grande nome que tem a mesma condição é o cantor Eminem, que é conhecido por explorar padrões musicais únicos. E uma das explicações para as doses extras de genialidade de todas essas pessoas que eu tô te falando é justamente eles estarem dentro do espectro do autismo. Isso mesmo, a famosa síndrome de Asperger é só uma pequena parte daquilo que os cientistas chamam de transtorno do espectro do autismo. E, inclusive, apesar de muita gente ainda usar o termo Asperger para se autodenominar, esse termo ele está em desuso. Mas, Jubilu, por que está em desuso? O que acontece é que Hans Asperger era o nome do médico austríaco que estudava essa síndrome. Só que foi descoberto que esse médico ele tinha ligações polêmicas com o nazismo. E por isso, o uso do termo síndrome de Asperger está caindo cada vez mais, justamente para não homenagear esse camarada. As pessoas com síndrome de Asperger simplesmente estão dentro do espectro do autismo, que eu vou te explicar o que é mais pra frente nesse vídeo. Inclusive, eu tive uma aluna no meu pré-vestibular, que é o A Prova Total, né, que é a Carol, e ela é autista e ela passou em medicina. E o hiperfoco dela é justamente nos estudos. Bom, o hiperfoco ele funciona como se fosse uma espécie de vício. A gente quer ficar o tempo todo naquilo, então a gente entra num looping sem fim. A gente não para beber água, para comer, para ir ao banheiro, fica só naquilo, repetidamente. Porém, isso pode causar alguns prejuízos. Imagina que você tem um vestibular para prestar e você fica hiperfocado em ciências. E aí você esquece de estudar a parte de história, por exemplo. Isso pode trazer alguns déficits para você lá no resultado da prova. Porém, na época do vestibular, eu usei meu hiperfoco ao meu favor. Então, por exemplo, eu assistia as videoaulas do professor Jubilu no sábado comendo pipoca, como se eu estivesse maratonando uma série no Netflix. Aliás, fica meu convite para você conhecer o A Prova Total. Se você vai tentar o Enem ou algum vestibular esse ano, a plataforma do A Prova Total é o seu lugar de destino. Mas voltando aqui para o nosso tema, você provavelmente já deve ter ouvido falar que os casos de autismo, eles estão aumentando. E você provavelmente conhece alguém que tenha sido diagnosticado com essa condição nos últimos anos. Eu conheço uma galera. Um detalhe interessante é que no ano 2000, os Estados Unidos registravam um caso de autismo a cada 150 crianças observadas. Já em 2020, houve um salto. Esse número passou para um caso a cada 36 crianças. Esse aumento fez com que, por muito tempo, as pessoas pensassem que estava acontecendo uma espécie de epidemia de autismo. Só que, na verdade, isso não quer dizer que os casos de autismo estão aumentando, e sim que os diagnósticos, eles estão melhores. Isso porque, no passado, só os casos mais extremos eram classificados como autismo. As outras pessoas que tinham sintomas mais mascarados eram simplesmente classificadas como seres peculiares, vamos dizer assim. Só que uma pessoa com autismo, ela pode apresentar uma variedade enorme de características e a ciência, demorou demais para entender isso. Hoje em dia, o número de profissionais treinados para diagnosticar essa condição aumentou bastante. E como esse assunto ficou cada vez mais popular, os pais e os professores agora, eles percebem com mais facilidade as primeiras suspeitas de que as crianças são autistas. Algumas dessas suspeitas vêm justamente de características como a dificuldade de comunicação e socialização, comportamentos incomuns, dificuldade de adaptação a mudanças na rotina e também a seletividade alimentar.
E como cada caso tem suas peculiaridades, fica difícil colocar todo mundo dentro da mesma caixinha. Foi exatamente por isso que surgiu a ideia de se utilizar um espectro. Essa ideia ela se popularizou entre os cientistas a partir da década de 90, graças aos trabalhos da psiquiatra inglesa Lorna Wink. Por quê? Como os comportamentos que aparecem em alguns casos podem não aparecer em outros, é difícil você dar o mesmo diagnóstico para todos os pacientes. Só que mesmo que essas conversas estivessem acontecendo lá na década de 90, essas mudanças na nomenclatura só aconteceram recentemente. Ela aconteceu só em 2013, quando vários distúrbios da família do autismo passaram a ser reunidos no grande guarda-chuva do espectro autista. Foi aí que o autismo clássico passou a dividir espaço com distúrbios antes classificados de forma separada, como a síndrome de Asperger, que eu te falei justamente no início desse vídeo. Essa definição mais moderna, usada de 2013 em diante, classifica os pacientes de acordo com o seu grau de funcionalidade, porque existem pessoas com autismo que levam vidas totalmente funcionais. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que precisa de acompanhamento por 24 horas. Foi exatamente por isso que a ciência dividiu os graus de autismo em 3. Alta funcionalidade, média funcionalidade e baixa funcionalidade. Os primeiros classificados na alta funcionalidade, muitas vezes têm prejuízos pequenos na comunicação, hiperfoco em interesses específicos, como é o caso da Greta, e em alguns casos, problemas de organização. Já os autistas com baixa funcionalidade têm prejuízos intelectuais graves, alta sensibilidade a sons, alta sensibilidade à luz, fala limitada, comportamentos repetitivos, problemas motores e mudanças de personalidade. E existe todo um universo entre esses graus extremos. E mesmo que agora a gente saiba identificar as características de uma pessoa com autismo, tem uma pergunta espinhosa que está sempre na mente de quem convive com essa condição. Qual é, afinal, a causa do autismo? Em 1997, um estudo inglês associou a vacinação ao autismo em crianças. Mas o artigo era tão ruim, mas tão ruim, que fez até o seu autor perder a licença médica. E nenhuma outra pesquisa confirmou essa ligação. A explicação mais aceita para o autismo hoje é a genética. Um estudo publicado em julho de 2019 analisou o histórico médico de mais de 2 milhões de crianças pelo mundo. E os resultados do estudo confirmaram que 99% dos casos de autismo podem ser explicados pelos genes. Esse mesmo estudo também descobriu que 1% dos casos podem ser atribuídos a acontecimentos na gestação do bebê. Fatores como complicações do parto, infecções durante a gestação, uso de alguns medicamentos e o contato com agrotóxicos são algumas variáveis que já são conhecidas. Só que essas variáveis isoladas provavelmente não colocam ninguém no espectro. Elas só aceleram a taxa de expressão dos genes ligados ao autismo. Então, é preciso ter sim um pano de fundo genético para que essas alterações possam acontecer. E assim, a genética do autismo não é nada simples. Na verdade, ela é extremamente complicada. Isso porque mais de 1000 genes já foram associados ao autismo. E desses 1000, 184 parecem ter uma influência maior. Isso porque as proteínas que esses genes codificam interferem na organização do cérebro. Elas influenciam a produção, o crescimento e a comunicação dos neurônios. Elas também afetam a estrutura dos dendritos, que são os rabinhos por onde os neurônios recebem recados. Quando os cientistas conseguem descobrir qual é o gene alterado, o paciente pode usufruir de uma terapia mais personalizada. E essa informação também pode auxiliar na escolha de remédios que funcionam melhor para cada pessoa. Por isso é tão importante que os estudos genéticos finalmente estejam tão avançados. E eu digo finalmente porque faz pouco tempo que os autistas são objetos de estudos de qualidade. E eu não estou falando só de estudos sobre genes, não. Até mesmo os dados, assim, os basicões, não são muito conhecidos. Só que essa proposta de entrar no nível genético para você curar o autismo traz uma discussão extremamente séria. Porque
Para uma parte da comunidade autista, a ideia ela é ofensiva, porque ela acaba forçando autistas a se encaixarem em um padrão neurológico da sociedade, que é a neuronormatividade. Em uma sociedade neurodiversa, falar em uma cura poderia ser uma desculpa para você causar interferências indesejadas na vida dessas pessoas. Obviamente que é uma discussão extremamente complexa, considerando a quantidade e a diversidade de autistas que nós temos no mundo. Inclusive muitos que nem chegam a ser diagnosticados. O diagnóstico clínico, que é feito a partir de uma análise do comportamento da pessoa, geralmente é possível a partir dos 2 anos de idade, que é quando as interações sociais começam a ficar mais complexas. E mesmo quando o autismo é diagnosticado cedo, não é tão simples você levar uma vida totalmente integrada à sociedade. Um estudo feito nos Estados Unidos em 2013 mostrou que mais da metade dos autistas nunca tinham ocupado uma vaga de emprego no início da vida adulta. Nos casos mais severos, a porcentagem das pessoas que tinham uma atividade remunerada era de 12%, e 8 em cada 10 delas moravam junto com os pais. Pensando nessa realidade que o dinamarquês Torkild Schune inaugurou em seu país em 2004, uma empresa com um quadro de funcionários compostos principalmente por pessoas de dentro do espectro autista. Essa empresa, que é da área de tecnologia da informação, deu visibilidade para as qualidades que algumas pessoas diagnosticadas com autismo costumam ter, como uma boa memória e a capacidade de focar em algo. E outras empresas, como é o caso da Microsoft e da HP, também mantêm projetos para a inclusão dessas pessoas. Para os autistas, a maior socialização pode ajudar no tratamento, que geralmente é feito com psicólogos, psiquiatras e medicamentos. Aliás, vale lembrar que existe muito charlatanismo dentro desse universo, como remédios fake que prometem um tratamento e cura para o autismo. É o caso do famoso MMS, a sigla em inglês para Solução Mineral Milagrosa, que nada mais é do que água sanitária. Isso mesmo, aquela para limpar a casa. E isso chega a ser um desrespeito com uma pessoa autista que está buscando alternativas para melhorar sua qualidade de vida. O universo do autismo é super complexo e ele envolve tanto aqueles que não foram diagnosticados e talvez nunca sejam, quanto aqueles que têm diagnósticos formais. Entre essas pessoas, a gente encontra muitas que se orgulham das suas identidades e lutam por seus direitos. Cada indivíduo no espectro autista é único, porque tem uma combinação complexa de centenas de genes. Por isso, a gente precisa questionar os preconceitos e construir uma sociedade mais inclusiva, onde cada pessoa é valorizada por ser única. A gente precisa abrir a nossa mente para a neurodiversidade. Então eu queria deixar um recado para você que é autista, ou para você que tem alguma limitação, ou para você que tem alguma dificuldade nos estudos. Lembre-se sempre, se você quer ser, é que algo em você já é. Então não deixe que seus medos, suas inseguranças ultrapassem essa sua vontade de querer, de conseguir. Porque se você quer, você consegue. Pode ser que demore um pouco, pode ser que você precise de mais tempo, mas cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua hora correta. Então vá em frente, siga nos seus sonhos, nos seus propósitos e nunca deixe que ninguém diga que você não vai conseguir. Você precisa acreditar em você, mais do que ninguém. E é isso. Tchau! Maravilha! E você é autista ou conhece alguém que está no espectro autista? Me conta aqui nos comentários. No mais, sempre desnecessário dizer que é um grande prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado, namastê, gratidão!